Então, continuando com a nossa matéria de PA, nós vamos aprender hoje a interpolação aritmética. Então, aqui está dizendo o que é interpolar, né? Que é acrescentar número entre outros que são conhecidos. Então, nós vamos continuar usando a nossa fórmula aqui, lá do termo geral. Eu fiz um exemplo aqui para vocês. Então, ele pediu para interpolar 5 meios. Então, eu preciso colocar 5 números entre 7 e 25. Então, entre 7 e 25. Para isso, para fazer a interpolação, eu preciso, nesse caso aqui, eu preciso saber a razão, porque eu não tenho, né? Eu tenho o primeiro termo e o último, mas eu não sei qual é a razão. Então, eu vou usar a fórmula para descobrir a minha razão, pois aqui eu tenho o último número, que era 25, tenho o primeiro, que é 7 e 25, eu fiz aqui a PA para vocês verem, ó. O N, como é que eu sei o N? Porque ele está me dizendo aqui, ó, interpole 5 entre mais 2 conhecidos, então é só eu somar, né? Se eu tenho que interpolar 5, eu tenho 2 conhecidos, então o meu número de termos vai ser 7, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Aí, aqui nós tínhamos que fazer chuveirinho, né? 7 menos 1, 6. 6R, né? Então, eu isolei a razão para descobrir quanto que ela vale para eu colocar aqui os 5 meios que pedia o meu exemplo. Então, seria de 3 em 3, né? Depois disso, nós vamos aprender a soma finita dos termos de uma PA. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. SN, que é soma, né? O A1 continua sendo o primeiro termo, o AN ali continua sendo o termo geral, né? Ou o último termo, e o N, número de termos ou posição. Então, tudo isso dividido por 2. Aí eu fiz aqui um exemplo, né? Pode ver que aqui, nesse caso, eu não preciso razão. Eu só preciso do número de termos, primeiro termo e o termo geral ali, né? Então, eu fiz aqui, primeiro termo da minha PA é 1. A N, que no caso que pode ser o último termo, né? É 10. Vezes o número de termos, se eu contar aqui dentro, eu vou ter 10 termos. Tudo isso dividido por 2 deu 55. Simples assim. Se alguém quiser somar 1 mais 2 mais 3 até 10, vai ver que vai dar 55 certinho. Então, esse é um bem simples. Mas nós vamos ter casos, tipo esse aqui, ó. Calcule a soma dos termos da PA tal aqui. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar, como ele quer a soma, eu vou colocar, né? A soma é o que eu quero, A1 eu tenho menos 16, a N eu tenho que é o último, que é 84, eu tenho a razão aqui, que é 2, mas eu não preciso de razão aqui, mas eu preciso do número de termos dessa PA, que eu não sei quantos termos tem aqui, né? Entre essas reticências aqui e esses que já estão aparecendo. Então, antes de usar a fórmula da soma, às vezes nós temos que usar a fórmula do termo geral para achar algum valor aqui que nós não tenhamos para fazer a fórmula da razão. Então, o que eu fiz? Eu precisava achar o N para usar aqui na minha fórmula, né? Então, eu usei lá, eu tinha o último termo, que era 84, tinha o primeiro, tinha o N que eu não sabia, e achei aqui 51. Então, você já tem o número de termos para fazer esse cálculo. Esses 2 cálculos aqui eu coloquei para vocês lá como exercício no formulário. Então, você já tem aqui, dei uma chancezinha aqui para vocês, até para ensinar, porque às vezes vocês vão precisar fazer isso, né? Para calcular, agora a soma vai ficar para vocês lá no formulário, e mais esse exemplo aqui e um de interpolação. Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando a prof.